Falarei hoje do grande erro da política europeia nas suas relações com a Rússia. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes, como habitualmente, que partilhem, que subscrevam o canal, que coloquem gosto e que ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Neste momento, a União Europeia está num conflito aberto, conflito diplomático apenas, claro, com a Rússia. E esse conflito deriva sobretudo da pressão americana sobre a União Europeia, que foi ao ponto não só de espiar o gabinete de Angela Merkel, como também de ameaçar a própria Alemanha de sanções caso a Alemanha faça a ligação do gasoduto denominado Nord Stream 2, que liga os depósitos de gás próximos de São Petersburgo à Alemanha, ao norte da Alemanha, na zona do Mar Báltico. Não é propriamente uma novidade. Neste momento já existe o Nord Stream 1, que liga precisamente essa zona próxima de São Petersburgo à Alemanha, passando pelo Mar Báltico, portanto, passando ao lado, nomeadamente, dos países bálticos, da Estónia, da Letónia e da Lituânia, passando ao lado da Polónia e fornecendo gás à Rússia através do Mar Báltico. O Nord Stream 2 permitiria mais que duplicar o fornecimento de gás da Rússia à Alemanha. Sob pressão dos Estados Unidos da América, que entendem isso como uma forma de sustentar economicamente a Rússia, a Alemanha está a adiar essa ligação. E está a impor sanções, muitas vezes meramente nominais, contra a Rússia, nomeadamente contra a vinda de dirigentes, deputados e dirigentes russos à Europa. Curiosamente, não faz o mesmo relativamente aos oligarcas russos que roubam à descarada o povo russo. Mas faz isso relativamente aos políticos que não são favoráveis à Alemanha e, sobretudo, que não são favoráveis, que caem no desagrado dos Estados Unidos. Infelizmente, a Europa continua a não ter uma política diferente da política americana e aceita ser um mero apêndice dos Estados Unidos nesta confrontação com a Rússia. Isso é um erro tremendo de visão da União Europeia. E é um erro tremendo por várias razões. A primeira delas é que a Rússia nunca foi um país do Oriente. Neste momento é um aliado da China, mas na realidade nunca foi verdadeiramente um aliado da China. A Rússia tem uma cultura ocidental, é um país ocidental. As suas relações foram todas com o Ocidente. Não há muitos anos, no tempo dos czares, a corte russa falava francês. E, por pressão americana, a Rússia tem-se, não só na sequência da Revolução de Outubro, que criou a União Soviética, da Revolução Comunista, mas mesmo depois do fim da era comunista na União Soviética, por pressão americana, a Europa tem-se afastado progressivamente da Rússia. E esse afastamento só levará a Rússia a cair nos braços da China, que neste momento é, sem margem para dúvidas, a grande potência mundial. Os Estados Unidos já perderam esta guerra mundial que se deu na economia, que se deu nas redes de comunicação, que se deu na rede informática e dentro de pouco tempo os próprios chineses irão pôr um homem na Lua, irão pôr um homem em Marte. Eles, na tecnologia, já não estão atrás dos Estados Unidos. E a Europa, em lugar de se defender daquilo que é realmente o perigo de um neoimperialismo chinês, chamando para o seu lado a Rússia, com quem tem afinidades e com quem tem interesses económicos muito importantes, está a afastar-se cada vez mais da Rússia por pressões extremamente cegas e incompetentes dos governos americanos. Repare-se que
no tempo da União Soviética, a Rússia tinha um cordão de defesa que englobava, nomeadamente, a Polónia, a Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, a Checoslováquia, a Hungria, a Bulgária, a Roménia. Tinha uma espécie de cordão sanitário à sua volta para se proteger. Neste momento, esse cordão sanitário que ia da Polónia, até dos países bálticos, que ia até à Roménia, esse cordão sanitário desapareceu e é todo favorável ao Ocidente. Isto é, o domínio da Europa e do capitalismo europeu e americano aproximou-se muito do centro da Rússia. O caso da aproximação da Ucrânia com o Ocidente é ainda o caso mais notório desse domínio da América e da União Europeia nos territórios que eram estrategicamente aliados da Rússia. Vemos que agora o poder na Ucrânia está inteiramente ligado e até dependente da União Europeia e dos Estados Unidos. E zonas tradicionais de influência da União Soviética, a Ucrânia e o Baixo Volga, e particularmente a Crimeia, foram cobiçados pela União Europeia, pela América, como lugares estratégicos para terem, nomeadamente no Mar Negro, no que toca à Crimeia, no Mar Negro, uma base de apoio numa eventual guerra contra a Rússia. Ora, a Crimeia sempre foi russa, de maioria russa, e portanto, não há razões absolutamente nenhumas para ela não ser russa. O Baixo Volga, por outro lado, também tem uma maioria de população russa e, embora estivesse sempre integrado na Ucrânia, a verdade é que essa população russa permitiria ou teria vontade de uma aproximação maior à Rússia. Ora bem, a União Europeia está a jogar, já depois de a Rússia se ter assenhoreado da Crimeia, está a jogar também no assenhoramento do Baixo Volga. Claro que isso impediria a Ucrânia de ter uma boa ligação ao mar e constituiria um sério revés para a própria Ucrânia, de certo modo indiretamente para a União Europeia. Claro que é importante para a União Europeia defender a pertença do Baixo Volga à Ucrânia. No entanto, isso não pode levar de modo algum a romper as relações económicas, culturais e de toda a espécie que sempre existiram entre a Europa, a União Europeia, aquilo que é agora a União Europeia e a Rússia, antes a União Soviética. Não só a cultura, a economia está profundamente ligada, a Europa está junto, faz fronteira com a Rússia, a Europa tem todo o interesse em ter uma zona de paz com a Rússia, sem grandes conflitos, mantendo a sua independência, porque a verdade também é que a Rússia agora não terá qualquer interesse em encontrar qualquer conflito com a União Europeia, qualquer conflito militar, qualquer espécie de domínio. Neste momento, a Rússia não é uma potência económica a nível mundial. É uma potência militar, mas não é uma potência económica a nível mundial. E não será tão depressa, particularmente a Rússia Europeia, com quem a União Europeia tem grandes ligações. Por isso, não é propriamente com a Rússia que a Europa tem uma competição económica. Neste momento, a grande competição económica faz-se com a China que domina grande parte dos portos europeus, que quer dominar as rotas estratégicas, nomeadamente as rotas por estrada e por caminho de ferro em relação à União Europeia, criando novas rotas da seda que, no fundo, não são mais que tentáculos da China para fazer mais facilmente chegar a sua produção e o seu domínio ao resto do mundo, como já sucede nomeadamente com a África, onde a China
é largamente dominante por incompetência, por incapacidade da União Europeia e por subjugação da União Europeia aos interesses americanos, deixando a África ao sabor dos interesses chineses. E a Europa corre o risco de ser cada vez mais dependente da estratégia americana, já está a ser, mas parece que quer ser mais dependente da estratégia americana relativamente à Rússia, que é uma estratégia errada, que é uma estratégia cega, que não pensa que a Rússia de Putin, neste momento, é aliada de Pequim, mas tem interesses muito importantes a defender que divergem muito de Pequim, nomeadamente os seus interesses de independência económica, independência estratégica, que a levarão a ter na União Europeia, se a União Europeia for capaz de uma política lúcida e independente, que levarão a que a Rússia tenha na União Europeia um bom aliado para ser uma potência não só militar, mas também económica, uma potência económica aliada à Europa e mantendo a sua independência económica relativamente à China. A Europa, a União Europeia e a Rússia têm interesses comuns. Não adianta a Europa explorar casos relativamente secundários, como o caso Navalny e outros casos, que, afinal de contas, a União Europeia também tem muito que se lhe diga em muitos aspectos no que toca aos direitos humanos e, sobretudo, os Estados Unidos também têm muito que se lhe diga em muitos aspectos em relação aos direitos humanos, deve continuar a defender intransigentemente os direitos humanos, mas isso, como noutros casos, como, por exemplo, nas relações com o Egito, com a Arábia Saudita, países altamente comprometidos com ditaduras sanguinárias, não é isso que leva a União Europeia a cortar relações e a aplicar sanções a esses países. Por maioria da razão, não deveria fazê-lo relativamente à Rússia. No interesse próprio, para não ser apenas uma extensão dos interesses americanos, porque a paz na Europa é uma paz que tem de ser defendida com solidariedade dos europeus, com a ligação àqueles que podem entrar dentro do sistema democrático, e a Rússia de Putin, neste momento, é autocrática, não é propriamente uma ditadura totalitária, como de certo modo é a China. A Rússia, neste momento, é uma democracia vigiada, digamos assim, controlada. Mas há eleições e os partidos podem expressar-se. Há uma imprensa que é contrária ao próprio Putin, ao poder central de Moscovo. E esse poder poderá, eventualmente, alterar-se se, através de relações inteligentes, a Europa souber ela própria, como em determinada altura souberam os Estados Unidos, colocando o agente da CIA Gorbachev à frente do poder soviético, se a Europa souber lidar com a Rússia, poderá fazer da Rússia uma boa aliada da Europa e uma Europa independente dos interesses americanos e dos interesses chineses, que neste caso tendem, neste momento, a dominar o mundo, substituindo-se ao poder americano. Esperamos que a Europa caia na realidade dos seus interesses, não se subjugue à política cega e incompetente dos Estados Unidos da América, a fim de preservar a sua identidade própria. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal e que coloquem gosto.